amém? Eu acho que você já está sentindo Deus ainda, porque eu já comecei a sentir Deus. Ele já se faz presente na casa. Nós viemos para adorar aquele que é digno de honra, glória, louvor, adoração. Alabachou, declama cheio. Não perca a oportunidade de adorar hoje. Como já foi dito aqui, pode ser o último culto da igreja com a porta aberta, mas o céu ainda é favorável para a nossa vida. As comportas do céu estão abertas para ouvir o nosso clamor. Então, não cesse de adorar em nome de Jesus, amém? Eu quero te agradecer a nossa querida irmã missionária Cíntia por esse convite, né? Que foi aí um canal de bênção para a nossa vida. Ao querido pastor Marcelinho, ao corpo de obreiro, a essa igreja maravilhosa. Que Deus abençoe a vida dos irmãos, em nome do Senhor Jesus, amém? Tem uma palavra dos céus para a tua vida, e eu sei que Deus vai falar com você. Abra a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas, capítulo 24, aleluia, e o versículo 13, nós vamos fazer a leitura da palavra do Senhor, amém? Aleluia. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor: e eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús, e iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles, mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo um cujo nome era Cleófas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém, e não sabe as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou: quais? E eles lhes disseram: as que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi homem profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, e já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram, ainda que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém a ele não viram. E ele lhes disse: honestos e tardios de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes em todas as escrituras o que dele estava escrito. Então chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez com que iam para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu e lhe deu. E abriram-se-lhes então os olhos e o conheceram, mas ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abriu as escrituras? E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém e acharam congregados 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já
apareceu a Simão, e eles lhes contaram o que lhes acontecera no caminho e como deles fora conhecido no partir do pão. Poder se assentar glorificando o nome do Senhor. Aleluia. Escute uma coisa, igreja do Senhor. Nós viemos hoje aqui numa noite de Santa Ceia, vou ser bem breve e precisa. Nós viemos aqui numa noite de celebração, mas celebração de que lembramos que Jesus morreu pelos nossos pecados, mas jamais esqueceríamos que Ele ressuscitou no terceiro dia. E nós viemos fazer aqui, como diz a palavra, em memória do Senhor. Mas em memória da sua morte? Não. Em memória que Ele viveu. Aleluia! Ele está vivo. Ele está vivo. Eu vou repetir a canção da glória. Nós viemos fazer em memória de que realmente Ele morreu, mas Ele ressuscitou. Ele está vivo e não está com a sua mão encolhida para nos abençoar. Escute bem que a oportunidade que Deus me deu e a oportunidade que Deus está te dando hoje aqui é uma oportunidade ímpar. Porque há muitas pessoas que já não entendem que essa é uma oportunidade. Há muitas pessoas que você pode olhar no banco que você está sentado e não consegue mais ver essa pessoa sentada aí nesse banco. Há muito tempo você já não vê mais essa pessoa entrar na igreja, porque não crê mais na oportunidade. Porque de fato, quando alguém se desvia do caminho do Senhor, vai para longe do caminho do Senhor, é bem certo que sempre vai ter um culpado, porque sempre alguém vai dar uma desculpa. Mas eu vim com uma palavra de Deus para a tua vida. A palavra do Senhor está dizendo que havia dois homens, e esses homens estavam indo a caminho de uma aldeia chamada Emaús. Escute uma coisa: esses homens tinham saído de Jerusalém, viram que Jesus morreu, e já fazia dias, 3 dias, que de fato mais nada havia acontecido de novo. O único sentimento desses homens era a morte. A única mensagem, a única coisa que havia dentro da mente desses homens e guardada no coração era que Jesus, aqueles que eles tanto confiaram, aquele que eles tanto creram, tinha morrido e mais nada poderia acontecer, porque o sentimento desses homens era o seguinte: nós estávamos em Jerusalém e aquele que nós achamos que poderia nos salvar morreu. Sabe qual era o pensamento daqueles dois homens, pastor Marcelinho? Era o seguinte: aquele que poderia fazer algo para nós já não está mais no nosso meio, então vamos voltar para casa, vamos voltar para Emaús, vamos voltar da onde a gente talvez nem deveria ter saído. Eu tenho uma palavra de Deus para você aqui, igreja. Eu não vim aqui brincar de ser crente, eu não vim aqui brincar de ser pregadora, eu vim aqui de entregar uma palavra dos céus para a tua vida. Escute bem uma coisa: havia dois homens que, diante do que eles viram, eles tinham perdido a esperança. Quando eles estão de volta para Emaús, o comentário deles é assim: Jesus, nós vimos os milagres que Ele fez. Sabe, a gente viu quantas coisas Ele operou. Eu imagino Ele dizendo: olha, a gente viu gente ser curada, a gente viu gente ser ressuscitada, a gente viu a lava show de gente ser restaurada. Aleluia! Mas agora Ele morreu. Sabe o que é isso? Nós estamos como filho desamparado, estamos num lugar onde não tem como mais ficar, porque na verdade o líder, que era líder deles, tinha morrido. E agora a palavra do Senhor diz que eles
estão caminhando de volta, estão indo para Emaús, saindo de Jerusalém, indo para Emaús. Só que eu vim aqui dizer uma coisa para você nessa noite. Creia você ou não creia, se alegre você ou não se alegre, porque você tem para entregar na medida que você só pode entregar para Deus na medida que você pode oferecer. Se você veio aqui hoje só para me assistir, amém, meu irmão, mas Deus te chamou para vir na igreja para se alegrar. Então já aproveita para glorificar, porque Ele já está na casa. Abandonia, sério. Chegava na igreja, eu era a menina mais gritenta da igreja. Quando alguém olhava para mim, pastor, tinha que dizer, pastor, a Fabiana chegou. Conhece aquela moça. Tinha que ser ela grita mais que todo mundo aqui. Ó, o glória dela é mais alto que todo mundo aqui. O aleluia da Fabiana é maior que todo mundo aqui. É porque ninguém sabe os motivos que a gente tem para glorificar. Porque quando a gente sai da casa da gente, é nós que enfrentamos a nossa casa. É nós que vamos ao caminho para a igreja e sabemos que lá ficou um problema. Mas a igreja foi feita para mim adorar. E o meu problema fica para fora. Abraço de Alabás. É por isso que hoje eu glorifico o nome do Senhor. E aonde Cristo me mandar eu vou. Sabe por quê? Porque hoje para esse homem estar aqui comigo, teve muita lágrima, viu? Ele não está aqui somente porque somente Ele quer. Teve lágrima, teve choro, que Deus colocou Ele do meu lado. Porque muitas das vezes eu vim pregar sozinha nessa igreja, mas hoje Deus me dá a honra de trazer Ele comigo, porque eu tenho motivo para adorar. Abraço da maná. Sabe por que eu digo para você? Não brinque de ser crente. Falar que é crente quando não fala. Eu quero saber se você está vivendo o Evangelho. Eu quero saber se você está vivendo a verdade. Eu quero saber nessa noite se você se enquadra em amar o teu próximo, amar a Deus sobre todas as coisas. Se você se enquadra em amar quem está aí do seu lado, que às vezes